Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos, amém? Que bênção estarmos mais uma vez, mais uma manhã, podendo estudar a palavra do nosso Deus. É um privilégio muito grande estarmos dando continuidade aos estudos da nossa revista. E hoje nós falaremos sobre a lição número 14. Em Cristo estamos aperfeiçoados. E o texto básico se encontra lá em Colossenses 2, 6, do versículo 6 ao versículo 15. Então vamos lá, irmãos, começar a pensar aí, quando a gente pensa aí nesse título, em Cristo estamos aperfeiçoados. O que será que os irmãos pensam nesse sentido? Quando a gente pensa nessa palavra aí, aperfeiçoados, o que os irmãos lembram a respeito disso, né? A gente pensa em perfeição? Provavelmente, né? Perfeição. Em Cristo nós somos aperfeiçoados. Em Cristo somos aperfeiçoados, por meio dele. Durante a lição a gente vai aprofundar então esse tema, esse título da nossa lição. Lá em Colossenses 2, do versículo 6 ao versículo 7, diz o seguinte: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmes na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Assim como nós recebemos o Senhor Jesus, nós devemos continuar a viver nele. Aí vem uma palavra aí que é enraizados, Então, ligados, firmes nele. Então, nós precisamos estar próximos a ele. Então, se nós estamos realmente buscando esse aperfeiçoamento em Cristo, nós precisamos estar enraizados nele, E aí o versículo continua e vem uma outra palavra, edificados nele. Quando a gente olha para essa palavra, a gente também lembra de uma edificação, então de uma construção. Então, tudo que nós vamos fazer, o nosso crescimento deve acontecer por meio de Cristo e nele. Nossa vida deve ser firmada e construída nele. E aí continua. E é interessante que quando a gente lembra, a gente olha para esse texto, essa palavra aí de edificação, a gente também lembra de outro texto bíblico que se encontra lá em Lucas 6, 47 e 49, que diz o seguinte: Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Se nós estamos estudando essa lição, onde nós precisamos sermos aperfeiçoados em Cristo, e olhando para esse versículo de Colossenses 2, os versículos 6 e 7, onde aparece a palavra edificados nele, a gente agora acabou de ler o texto lá de Lucas 6, 47 e 49, nós precisamos realmente que a nossa casa, quando a gente pensa em edificação, seja construída sobre a rocha que é Cristo, Que mesmo que venha a tormenta, e inclusive o texto fala que o homem que constrói a sua casa num lugar
firme, num chão firme, o seu alicerce é firme, quando vier a torrente e der contra essa casa, ela não vai cair, porque ela está firmada num alicerce firme, porque ela foi bem construída, né? Então, quando nós olhamos para a nossa vida cotidiana, nós precisamos lembrar que mesmo vindo as dificuldades, mesmo vindo as tormentas, como aparece aqui no texto, e derem contra essa casa, ela vai permanecer firme em Cristo. Então nós precisamos realmente, além de estarmos enraizados, também edificados nele. E esse texto de Lucas 6, 47 e 49, ele fala que é um homem, o homem para ter essa casa com um bom alicerce, ele precisa ouvir a palavra de Deus e as praticar. Não basta apenas ouvir. O texto não diz ele ouvia as palavras e por isso a casa não. Não. O texto diz que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Nós também sabemos que não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes dela. Então, para que tenhamos esse alicerce firme, precisamos meditar, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra do nosso Deus e praticá-la, para que a nossa vida seja firme em Cristo. Amém, irmãos? Então é algo muito importante, né? Ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, com tantas dificuldades, ainda muitos casos aí de Covid, alguns irmãos perdendo seus empregos. Então nós precisamos confiar em Deus, estarmos enraizados nele, estarmos edificados nele, para que mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, permaneçamos firmes em Cristo. E aí, a nossa lição continua. Confirmados na fé. O texto diz, continua, depois de edificados nele, o texto diz, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nós precisamos confiar nesse nosso Deus, crer no Senhor Jesus, crer no sacrifício dele na cruz, crer que ele morreu, ele ressuscitou, ele morreu por amor a mim, por amor a você, ele veio aqui com uma missão de favorecer e permitir com que o homem, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos lembrar disso sempre, né? E termos fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Então nós precisamos crer mesmo sem ver, que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele nos sustenta, que Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar, por amor a cada um de nós. E nós devemos alimentar. E o finalzinho do versículo 7 diz, transbordando de gratidão. Precisamos, irmãos, ter uma vida de gratidão, reconhecendo que Deus nos ama. Quando lembramos mesmo do sacrifício de Jesus, entendemos que mesmo sem merecermos esse sacrifício, Ele mandou Jesus por amor a cada um de nós. Então nós devemos já, só por isso, termos uma vida de gratidão. Aí o tópico 2 da nossa lição diz, não voltem a ser escravos. Lá em Colossenses 2, do versículo 8 ao versículo 10, diz o seguinte, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude.
É interessante pensarmos aí no versículo 8, algo muito importante. No início do versículo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Irmãos, nós precisamos ter cuidado para que ninguém venha a nos enredar, a nos enganar. E quando isso acontece, nós voltamos a ser escravos, né? E escravos de filosofias vãs, enganosas, que geralmente se fundamentam sim em tradições humanas e em princípios elementares desse mundo, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Nós estamos falando de fé, é de crer no que diz, no que está escrito na palavra de Deus. Não estamos embasados em filosofias, né? Nós estamos embasados na fé. Como a gente falou anteriormente, firmados na fé, né? Na fé do que está escrito na palavra de Deus, que é verdadeiro, que a palavra de Deus ela é perfeita, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Então nós devemos crer que o que está escrito ali foi escrito para nós, né? E que o que está escrito ali é a vontade moral de Deus. Não ficarmos criando ou aceitando, como a própria palavra de Deus diz, vãs filosofias e filosofias enganosas que vão se fundamentar em tradições humanas. Nós precisamos ter um cuidado muito grande para o que tem sido ensinado, né? Não seja uma tradição, né? Uma mera tradição humana. Não o que realmente o Senhor quer nos ensinar por meio da palavra de Deus, né? Nós precisamos estar muito atentos, irmãos. E para isso, nós precisamos ter uma vida de comunhão com o nosso Deus. Como nós vimos no texto anterior lá de Lucas, a nossa casa precisa ter um alicerce firme. E isso vai acontecer quando nós meditamos na palavra sempre. E não só lemos, não só ouvimos ensinamentos, mas também praticamos, né? Quando isso acontece, irmãos, será muito difícil nós voltarmos a ser escravos aí de vãs filosofias enganosas para princípios e valores deste mundo, né? Agora nós temos que olhar para os valores de Deus e eles que acabam sendo agora os nossos princípios. Então, irmãos, não vamos voltar a ser escravos, né? Agora nós somos livres. Lá em Colossenses 2, de 9 a 10, diz o seguinte, irmãos: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Cristo é suficiente. O que é suficiente? Ele é completo, eu não preciso de mais nada. Ele é completo, eu não preciso eu preciso de um complemento aqui. Não, ele é suficiente. Eu não preciso de ter outro Deus, eu não preciso, não. É Cristo, né? Nós precisamos crer que ele nos completa. Eu lembro que sempre quando as pessoas elas se convertem, né? Muitas pessoas compartilham que às vezes elas sentiam um vazio, elas sentiam que estava faltando algo, né? E quando elas aceitaram o Senhor Jesus, elas se sentiram completas. Jesus supriu aquele vazio, então foi suficiente, né? Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a sentir que Ele nos completa. Ele é suficiente em nossa vida.
Porque se isso não for uma verdade na nossa vida, nós vamos buscar em vãs filosofias, nós vamos buscar em princípios e valores mundanos, em tradições, se Cristo não for suficiente para nós. E aí a gente volta, porque a gente falou, isso vai acontecer se nós alimentarmos mais o espírito do que a carne. E como que nós alimentamos o espírito? Por meio da leitura da palavra. E a gente viu que não basta só ler, também precisa praticar. Por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio também da comunhão com os nossos irmãos, né? É tão bom, embora a gente está vivendo esse momento de distanciamento, os nossos cultos já voltaram, muitos irmãos têm participado, outros ainda estão impossibilitados de participar, mas nós sabemos que estão participando por meio de reuniões no Zoom, em outros no Skype, em outros ambientes aí virtuais, têm procurado ter comunhão, uns orando pelos outros. Nós não podemos deixar, meus irmãos, também de ter esse momento, porque com os nossos irmãos nós também crescemos. O final do versículo 10, ele diz: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Olha, de novo aqui o texto fala, por estarem nele. Então, quando nós estamos nele, estamos em Cristo, nós sentimos essa suficiência. Então, irmãos, isso é muito importante. Precisamos estar enraizados, edificados, alicerçados, firmados no Senhor Jesus. A obra redentora de Cristo é excelente. Nós encontramos lá em Colossenses 2, 11, 15, que diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Em Cristo, irmãos, a completa salvação. A completa salvação. Esse texto é tão bonito, né? Aqui no início fala que nele também foram circuncidados, não como uma circuncisão humana, mas feita por Cristo. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos essa circuncisão no sentido de, agora nós recebemos essa marca, né, que nós somos dele, nós somos separados para louvor e glória do nosso Deus. Então, e o texto continua quando fala do batismo. Eu lembro quando eu fiz a classe de batismo, né, isso ficou muito gravado na minha mente, quando nos foi ensinado esse momento, que quando nós imergimos, então entramos nas águas, nós estamos morrendo para o mundo, e quando nós saímos das águas, nós estamos agora vivendo para Cristo, né? Então, inclusive o texto fala, né? Com o batismo vocês foram sepultados com ele, então nós morremos, e quando nós saímos da água, nós ressurgimos mediante a fé no poder de Deus, então agora nós vivemos novamente, né? Então isso é um texto muito belo, né? Então nós estamos dizendo para as pessoas, para a comunidade da nossa igreja, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para as pessoas que nos conhecem, que agora nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Essa obra redentora de Cristo, irmãos, ela é excelente. Em Cristo há completo perdão. Lá em Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu,
pregando na cruz, porque os irmãos sabem, por causa do pecado, nós ficamos separados, né? Nós ficamos longe de Deus por causa do pecado, né? E o pecado ele entrou no mundo por meio de um homem que antes não tinha pecado. Adão e Eva não tinham pecado. E agora, para que nós pudéssemos de novo ter livre acesso a Deus, nós precisávamos também de um homem perfeito, que fosse perfeito. Então Jesus, né, foi o nosso cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Veio com essa missão para nos salvar, né? E por meio de Cristo, todos os nossos pecados eles foram perdoados, né? Só por meio de Jesus nós podemos receber esse perdão, né? Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, que necessitamos desse perdão que vem de Deus. Reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E somente por meio dele, ele é o único caminho, né? Ele é o único caminho, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E somente por meio dele nós recebemos a salvação. Então, quando nós reconhecemos isso, pedimos perdão pelos nossos pecados, a palavra de Deus diz que todos os nossos pecados são perdoados. Aí alguns podem perguntar, mas então a gente não peca mais? Sim, nós pecamos. Mas nós lutamos todo dia e todo dia nós pedimos ao Senhor que nos ajude para que não venhamos a pecar. E se pecarmos, nós pedimos perdão, nos arrependemos. E devemos lutar constantemente para não pecar. E nós sabemos que quando nós alimentamos mais o Espírito, consequentemente, nós pecaremos menos, né? Então a gente precisa lutar, meus irmãos, constantemente para não pecar. Em Cristo a completa libertação, Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meus irmãos, ele morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou no terceiro dia, né? E ele venceu. E por meio desse sacrifício, nós temos livre acesso. Todo aquele que crê nesse sacrifício de Jesus na cruz, agora tem livre acesso a Deus. E aí eu vou retomar, meus irmãos, o título da nossa lição. Em Cristo somos aperfeiçoados. Então é algo que ainda nós não chegamos à perfeição. Nós estamos buscando, nós estamos crescendo. E quando nós pensamos nessa palavra aperfeiçoados, nós também podemos pensar que somos santificados, né? Então nós estamos crescendo, procurando melhorar cada dia mais, sempre para louvor, honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Que possamos confiar no nosso Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Buscar, meu Deus, não somente buscar, meus irmãos, não somente ler a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, mas também praticar. Porque nós vimos nessa lição que quando nós fazemos isso, nós estaremos preparados para qualquer dificuldade que possa vir, estaremos firmes em Cristo, enraizados nele, edificados nele, lembrando sempre desse sacrifício que Jesus ele é suficiente em nós, que o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos proporcionou estarmos com Deus, estarmos firmes em união no corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, que nós
aprendemos e ouvimos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que possamos cada dia mais buscar a Tua presença, crescer em Ti, meu Deus, confiar, meu Deus, não somente ouvir a Tua palavra, mas praticá-la, Senhor. Continue, Senhor, atuando, Senhor, em cada vida, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.